Um momento de conexão com Deus. Na quietude do amanhecer, quando o mundo ainda dorme e o silêncio reina em cada canto, me ajoelho em frente à janela aberta. O ar fresco da manhã envolve meu corpo, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Os raios de sol, ainda frágeis, se escondem por trás das nuvens, mas já sinto sua presença, quente e reconfortante, como um abraço divino. É nesse instante, entre o silêncio e a expectativa de algo maior, que me permito ouvir o coração. Não com palavras, mas com a certeza de que Deus está ao meu lado, mesmo que eu não o veja. Fecho os olhos e deixei que a mente se desenrole como um rio tranquilo, fluindo em direção ao que é essencial. Não há pressa, não há preocupações. Só a presença de Deus que me envolve com um amor que nunca se apaga. Neste momento, sou apenas um ser humano, pequeno diante da infinitude do Criador, mas cheio de gratidão por ter a chance de me conectar com Ele. Sinto como se o tempo parasse e, por um instante, o mundo se torna irrelevante. Apenas eu e a divina presença que me acolhe com misericórdia e amor. É nesse silêncio que começo a orar, não com palavras formadas, mas com a simplicidade de um coração que deseja se alinhar com o divino. Ouvindo o sussurro do vento, que parece carregar com ele a voz de Deus, entro em uma comunhão profunda com o Senhor. Agradeço por cada respiração, por cada momento de paz, por cada bênção que não percebo, mas que está presente. Meus pensamentos se tornam uma oração silenciosa, mas cheia de significado. Neste momento de conexão, sinto que o mundo é mais leve. As preocupações do dia ainda estão adormecidas e por um instante tudo é perfeito. Nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma dor. Só a certeza de que Deus está comigo, mesmo que eu não consiga compreender tudo. Ele é o refúgio em que posso me encaixar, como um filho que se abraça ao pai que o acolhe com carinho infinito. Sinto que o amor de Deus flui por mim como uma fonte inesgotável de vida e esperança. Ele me lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, eu sou amado, protegido e guiado. Não há nenhuma força no mundo que possa separar-me da graça divina que me envolve. E é exatamente nessa certeza que me sinto em paz, permitindo que minha alma se alimente da presença do Senhor. Este momento é um presente de amor que não precisa de palavras, mas apenas da minha abertura para recebê-lo. E enquanto permaneço ali na quietude do amanhecer, sento-me em silêncio e gratidão, sabendo que o dia que se inicia não será um dia qualquer, mas um dia cheio de bênçãos, se eu permitir que Deus me conduza com seu amor incondicional. A bênção divina em meu caminho. Deus, em seu infinito amor, me envolve com bênçãos que não vejo, mas que estão presentes em cada momento da minha vida. Às vezes são pequenos gestos de misericórdia, um sorriso gentil de alguém desconhecido, uma porta que se abre no exato momento em que preciso entrar, um sinal de esperança quando tudo parece estar perdido. Essas bênçãos não são coisas grandes ou visíveis. São ações simples que, quando percebidas com o coração aberto, revelam a presença de um amor que me acompanha desde o início dos tempos. O Senhor me dá o dom da vida e em cada respiração que tomo, Ele me lembra que estou vivo por sua graça. Mesmo que eu me esqueça de agradecer por isso em certos momentos, Ele nunca me deixa esquecer que sou amado. Na quietude do amanhecer, quando me ajoelho e permito que meus pensamentos se alinhem com o coração de Deus, sinto seu amor fluindo como um rio de paz e esperança dentro de mim. Ele me lembra que não estou sozinho, que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ao meu lado, guiando meus passos com suas mãos misericordiosas. Sinto o abraço de Deus em cada passo que dou. Ele está comigo nas ruas que percorro, nos sorrisos que compartilho, nas palavras que falo, nas lágrimas que derramo quando o coração se enche de gratidão ou de dor. Ele está em tudo, inclusive nos momentos em que me esqueço de olhar para cima e perceber sua presença. É como se Ele me lembre constantemente que, mesmo que eu não consiga ver o céu, Ele me está olhando de lá, com carinho infinito. As bênçãos de Deus são como sementes que, mesmo sem que eu as cultive explicitamente, crescem em meu coração e se tornam árvores frutíferas que me dão sustento e vida. É Ele quem coloca em meu caminho as oportunidades de amor, de crescimento e de paz. Ele me lembra que nem tudo no mundo é perfeito, mas que Ele está no controle de tudo.
e que mesmo nas situações mais difíceis, Ele tem um plano maior que eu não consigo enxergar no momento presente. Neste instante de conexão com o Senhor, sinto a sua presença como uma luz que ilumina todos os cantos de minha alma. Ele me dá a graça de sentir que nada é em vão, que cada dia é um novo começo cheio de possibilidades. Mesmo quando o mundo parece estar cheio de incertezas, Ele me lembra que Ele é o começo e o fim de tudo. Sua presença é minha força, minha guia, minha esperança. E é exatamente por isso que, quando me ajoelho e permito que meus pensamentos se alinhem com o coração de Deus, sinto-me mais leve, como se o peso dos meus pecados fosse removido, como se o coração me abençoasse com uma paz que só Ele pode dar. Ele me lembra que não estou sozinho, que Ele está ao meu lado, mesmo que eu não consiga ver, ouvir ou tocar sua presença. Este momento é uma bênção, um momento em que posso sentir o amor de Deus fluindo por mim como um rio inesgotável de graça e esperança. Ele me lembra que mesmo em meio aos desafios, Ele está comigo, guiando meus passos com seu amor incondicional. E é exatamente nessa certeza que permito que minha alma se alimente da presença divina, sabendo que o dia que se inicia não será um dia qualquer, mas um dia cheio de bênçãos, se eu permitir que Deus me conduza com seu amor infinito. A força da fé em momentos difíceis. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis. Há dias em que tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando as expectativas não se concretizam, quando o coração se enche de tristeza e a mente se perde em pensamentos negativos. É nesses momentos que a fé se torna nossa maior aliada, mesmo quando o coração deseja desistir. Eu já me encontrei em situações onde tudo parecia perdido e, por um instante, o desespero tentou tomar conta de mim. Mas foi exatamente nesses momentos que percebi que a fé não é apenas uma crença, mas uma força que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar contra mim. Havia uma dor profunda no coração, uma dor que parecia impossível de curar. Por um tempo, senti que o mundo estava me abandonando, que ninguém entendia o que eu estava passando e que eu estava sozinho. Mas mesmo nesse momento de fragilidade, eu me lembrei de que Deus estava comigo. Sua voz, embora quase imperceptível, me chamava para não desistir de sua graça. Ele me lembrou que mesmo que eu não conseguisse ver a luz no fim do túnel, ela estava ali, esperando que eu tivesse a coragem de acreditar. A fé me deu a força para continuar, mesmo quando o coração doía e as lágrimas corriam. Eu sabia que não estava sozinho. Eu sabia que Deus estava ao meu lado, mesmo que eu não conseguisse senti-lo fisicamente. Ele me dava a certeza de que eu era amado, mesmo nos meus erros e falhas. Ele me lembrava que eu era parte de um plano maior, um plano que eu não entendia completamente, mas que estava repleto de esperança e possibilidades. Nesses momentos difíceis, a esperança era um fio fino que me mantinha unido ao mundo. Ela me lembrava que mesmo que as coisas parecessem estar desmoronando ao meu redor, ainda havia possibilidade de recomeço, de cura e de crescimento. A esperança não me dizia que as coisas seriam fáceis, mas me lembrava que elas poderiam ser possíveis. E foi essa esperança que me permitiu levantar da cama, mesmo quando o coração doía e o corpo parecia pesado de cansaço. Às vezes, a esperança nos chega em formas inesperadas. Pode ser um sorriso de alguém que não conhecemos, uma palavra gentil de um estranho, ou até mesmo um momento de silêncio que nos permite respirar e reconhecer que ainda há luz no mundo. Essas pequenas bênçãos me lembravam que eu não estava sozinho e que o amor de Deus estava presente em cada detalhe da minha vida. Por mais que as circunstâncias pareçam difíceis, eu me lembro de que a fé é a raiz de tudo. É o alicerce da esperança e da confiança. E é exatamente por isso que, mesmo nos momentos mais sombrios, eu acredito que a luz do Senhor está me guiando. Ele me dá a força para continuar, mesmo quando tudo parece estar contra mim. Ele me lembra que, mesmo que eu não consiga ver o caminho à frente, Ele está ao meu lado, guiando meus passos com seu amor infinito. Nestes momentos de luta, a fé me ensina que eu não sou fraco.
Eu sou forte porque sou amado por Deus e é por isso que posso enfrentar qualquer desafio que venha ao meu encontro. Ele me dá a certeza de que eu posso superar qualquer dificuldade, mesmo que pareça impossível. E é exatamente nessa certeza que permito que minha alma se alimente da presença divina, sabendo que o dia que se inicia não será um dia qualquer, mas um dia cheio de possibilidades se eu permitir que Deus me conduza com seu amor infinito. A presença de Deus em minha vida. Era como se o tempo parasse no exato momento em que eu fechei os oldatas, mas não por um silêncio pesado ou por uma sensação de vazio. Era algo mais profundo, uma certeza que se encaixava no meu coração como uma peça de um quebra-cabeça finalmente concluída. Nesse instante, como se um véu fosse puxado de meus olhos, eu senti a presença de Deus de forma tão clara que me arrepiava. Era como se Ele estivesse ali, ao meu lado, dentro de mim, em cada célula do meu corpo. Era um momento de conexão tão íntima que não conseguia definir com palavras o que estava acontecendo. Não era uma visão, nem uma revelação explícita. Era mais como uma onda de paz que fluía por dentro de mim, como um rio tranquilo que corria por cada fibra da minha alma. Senti que o mundo ao meu redor se tornava menos importante e que eu estava envolvido por um amor tão grande que parecia me elevar acima de tudo o que me cercava. Era como se eu estivesse dentro de um abraço infinito, aquele que me lembrava que eu era amado, que eu era parte de algo maior do que eu mesmo. Naquele momento, eu percebi que Deus não estava apenas me observando, Ele estava me tocando. Eu sentia seu amor como um raio de luz que iluminava todos os cantos de meu coração. Era uma luz que não apenas me iluminava, mas que me transformava. Ela me mostrava que eu era mais do que um ser frágil e sofrido. Eu era um ser amado por um Deus que me conhecia profundamente e que me dava a graça de viver. Era como se Ele estendesse suas mãos misericordiosas para me pegar quando eu estava prestes a cair, como se Ele me lembrasse que eu não estava sozinho. Nesse instante, eu entendi que a fé não era apenas uma crença, era uma certeza viva dentro de mim, uma certeza que me dava força para seguir em frente mesmo quando o mundo me parecia desolado. Eu senti que a esperança não era algo abstrato, era uma realidade viva dentro de mim. Uma realidade que me dava a coragem de acreditar que tudo poderia ser diferente. Era uma presença tão intensa que eu não conseguia falar, não conseguia mover um músculo. Tudo que eu podia fazer era permitir que aquela paz me envolvesse como um abraço maternal que me acalma e me conforta. Eu senti que o mundo ao meu redor se tornava mais claro, como se as sombras que me cercavam fossem dissolvidas por um raio de luz divino que iluminava cada esquina de minha alma. Eu entendi que mesmo quando tudo parecia estar contra mim, eu nunca estaria sozinho. Eu entendi que Deus estava comigo, guiando meus passos com seu amor infinito. E nesse instante, eu senti que eu estava pronto para seguir em frente, não porque eu estava forte ou porque tudo estava perfeito, mas porque eu tinha o amor de Deus dentro de mim, e essa era a força que eu precisava para enfrentar qualquer desafio que viesse ao meu encontro. Nesse momento, eu percebi que a vida não seria fácil, mas que eu poderia enfrentar qualquer adversidade com o amor de Deus ao meu lado. E por mais que eu não entendesse todas as razões por trás do que estava acontecendo, eu sabia uma coisa: eu estava amado e essa certeza era mais do que qualquer dificuldade que eu pudesse enfrentar. A cura do coração. No momento em que a presença de Deus se tornou clara em minha vida, algo dentro de mim se transformou. Eu senti que as feridas que eu carregava por tanto tempo começavam a ser curadas por um amor que nunca me abandonou. Era como se um peso que eu não percebia mais carregava por anos fosse finalmente removido de minha alma. O coração, antes cheio de dor e incerteza, começou a se encher de paz e esperança. Eu me lembro de como sentia um vazio profundo dentro de mim antes de conhecer a cura que Deus oferece. Havia momentos em que eu me perguntava se algum dia eu seria capaz de amar verdadeiramente, de confiar em alguém ou mesmo em mim mesmo. Mas agora, depois de sentir a presença de Deus dentro de mim, eu percebi que a cura não vinha de fora, mas de dentro.
Era um processo lento, mas poderoso, um processo em que eu comecei a me permitir sentir o amor de Deus sem medo, sem dúvida e sem hesitação. As lágrimas que eu chorava por tantos anos não eram mais de tristeza, mas de gratidão. Eu chorava porque finalmente entendia que eu era amado, mesmo nas minhas falhas e fragilidades. Eu chorava porque eu sabia que não estava sozinho, que Deus estava ao meu lado, guiando meus passos com seu amor infinito. E por mais que eu não entendesse completamente o caminho que estava percorrendo, eu sabia que eu estava no lugar certo, com o coração aberto para o amor que me era oferecido. Eu percebi que a cura não era algo que eu poderia conquistar sozinho, era algo que me era dado por um amor que nunca me abandonaria. Era como se eu tivesse sido lavado por uma fonte de graça que me limpava de todos os pecados e medos que eu carregava por tantos anos. E com essa cura, eu entendi que eu podia finalmente me permitir viver com alegria, com esperança e com a certeza de que eu era amado, mesmo nas minhas imperfeições. Agora, quando me ajoelho para orar ou quando me deito para dormir, eu lembro que eu sou parte de algo muito maior, de parte de um amor que me acolhe, me cura e me guia. E é exatamente nessa certeza que permito que minha alma se alimente da presença divina, sabendo que o dia que se inicia não será um dia qualquer, mas um dia cheio de possibilidades, se eu permitir que Deus me conduza com seu amor infinito. E mesmo quando o mundo parecesse estar cheio de incertezas, eu lembrava que eu tinha o amor de Deus dentro de mim. Era esse amor que me dava a força para seguir em frente, para amar com mais intensidade e para viver com alegria e gratidão. E é exatamente nessa certeza que permito que minha alma se alimente da presença divina, sabendo que o dia que se inicia não será um dia qualquer, mas um dia cheio de possibilidades, se eu permitir que Deus me conduza com seu amor infinito. A compaixão com o amor de Deus. No momento em que eu percebi que Deus estava ao meu lado, com seu amor infinito, algo dentro de mim se transformou para sempre. Eu não era mais apenas um ser frágil que precisava de cura, eu era parte de um amor que nunca me abandonaria. Era como se eu tivesse sido libertado de um peso que eu nem sabia que carregava por tanto tempo. E agora, finalmente, eu podia respirar com toda a liberdade e alegria do mundo. Eu sentia que o amor de Deus era uma luz que iluminava cada canto da minha alma, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele me dava a certeza de que eu estava amado, mesmo quando eu falhava, mesmo quando eu me sentia sozinho ou desesperado. E era exatamente por isso que eu podia seguir em frente, com a certeza de que eu nunca estaria sozinho. No meu coração, eu sabia que eu era amado por um Deus que me conhecia profundamente e que me amava incondicionalmente. Ele me dava a graça de ver o mundo com novos olhos, olhos cheios de esperança, de paz e de amor. E por mais que eu não entendesse todas as razões por trás do que estava acontecendo, eu sabia uma coisa: eu estava amado e essa certeza era mais do que qualquer dificuldade que eu pudesse enfrentar. E agora, mesmo quando o mundo parecia estar cheio de incertezas, eu lembrava que eu tinha o amor de Deus dentro de mim. Ele me dava a força para seguir em frente, para viver com alegria e para amar com mais intensidade do que eu já imaginava possível. E por mais que eu não entendesse todas as razões por trás do que estava acontecendo, eu sabia que eu estava no lugar certo, no lugar do amor, da cura e da esperança. E é exatamente nessa certeza que permito que minha alma se alimente da presença divina, sabendo que o dia que se inicia não será um dia qualquer, mas um dia cheio de possibilidades, se eu permitir que Deus me conduza com seu amor infinito. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.